Pastor, então eu estou em guerra, tá, mas por favor, não entre numa guerra sem saber que ela já foi vencida. Não entre numa guerra sem antes saber quem já venceu. Porque pior do que as trevas é a ignorância que nós temos, os filhos de Deus, acerca da autoridade que nós temos em Deus. Pior do que a guerra é a ignorância que nós temos acerca da autoridade que nós não sabemos que temos. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Lucas, capítulo 4, versículo 36. Pegou isso? Irmão, se o sistema reconhece essa autoridade, os reinos reconhecem essa autoridade, os demônios reconhecem essa autoridade. Jesus chegava num lugar e dizia: é chegado o reino de Deus. Os reinos tremiam. Jesus chegou em Gadá, um cara que estava no cemitério se prostrou diante dele, e aí disse: o que tu fazes aqui, filho de Davi? Não é chegada a minha hora. O que você está fazendo aqui? Então, os reinos da terra reconhecem essa autoridade, mas a nossa ignorância acerca desta autoridade é o pior avanço da igreja, é o pior avanço do cristianismo, é o pior avanço da obra de Deus, porque nós não sabemos o que somos, o que temos. Por isso que a gente fala tanto de autoridade. Não toque numa autoridade e achar que tudo vai continuar como está. Não toque em ninguém. Não toque. O carcereiro, ele achou que ele tinha autoridade sobre Paulo. Ele não tinha. Era Paulo que tinha autoridade sobre ele. O rei Agripa achou que ele tinha autoridade sobre Paulo, porque ele estava no trono e Paulo estava algemado na frente dele. Mas quem tinha autoridade sobre o rei Agripa era Paulo, não era o rei Agripa que tinha autoridade sobre Paulo. Pilatos achou que tinha autoridade sobre Jesus, porque ele disse: eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender. Jesus refutou e disse: não. Você só tem autoridade porque meu pai te deu. Porque nenhuma autoridade, se meu pai, eu só estou sendo preso aqui, sendo agredido, sendo ofendido, porque meu pai quer. Mas por que ele quer? Porque meu pai está usando isso para me aperfeiçoar em amor. Só um aleluia. A gente diz que ama, mas a gente tem dificuldade de ser aperfeiçoado em amor. Amém, irmãos? Deus é Deus, irmãos, e as coisas não vão mudar assim. Não vão mudar. A igreja, ela tem um trabalho na terra. Por mais que eu queira, eu não posso transformar o verão em inverno, nem o inverno em verão. Eu posso? Não posso, porque são estações. Por isso as estações, elas precisam ser identificadas e não transformadas. O problema é que às vezes a igreja quer transformar as estações. A igreja não tem que transformar as estações. A igreja tem que vestir a roupa que a estação está vivendo. Não, mas eu vou orar, Deus vai mudar a estação. Deus não quer mudar a estação. Ele já determinou que a estação, elas são 4 e a gente tem que viver. Então, mas você viu a guerra na Ucrânia agora? Você viu a Rússia? Você viu a peste, a pandemia? Você viu as pessoas? A igreja já viveu isso. A igreja já viveu nas guerras mundiais. A igreja já viveu no meio da fome, no meio da peste, no meio do descaso. E ela chegou até aqui. O que eu preciso fazer é estudar como a igreja se comportou naqueles dias, para que ela permanecesse viva até hoje. Porque parece que eu estou trabalhando para mudar uma estação que Deus não vai mudar. A estação não vai mudar, querido. O cenário é bíblico. Existe um cenário bíblico que vai se cumprir. Porque Cristo é tudo em todos, e ponto final. O que eu preciso entender é como eu me comportava antes de conhecer a Cristo numa situação dessa. E se eu estou me comportando da mesma forma que eu me comportava antes de conhecer a Cristo, é porque eu ainda não o conhecia.
Eu não trabalho para mudar as estações. Transicionar é diferente de transitar. Tem gente que transita no meio das estações, mas nunca transiciona a sua vida em lugar nenhum. Está sempre transicionando, transitando, né? São duas coisas diferentes. Transitar não é transicionar. Transicionar está certo, né? Transitar é uma coisa, transicionar é outra. Transita na mesma estação a vida inteira, e a estação muda, ele não transiciona, ele continua transitando, ou seja, mudou do inverno para o verão, ele ainda está usando o seu casaco de pele, porque a estação mudou, mas ele não transicionou. Por isso eu preciso estudar as Escrituras e ouvir a voz de Deus para saber o que Deus quer de mim, como me comportar nesses dias, como que eu vou viver nesses dias. Irmão, a primeira tentação que um homem sofreu, estude a vida de Adão. A primeira tentação do homem não foi duvidar de Deus, mas duvidar do que Deus falou para ele. Irmãos, o diabo não precisa que você desacredite de Deus. O diabo não trabalha para você desacreditar de Deus, mas que você apenas desacredite do que Deus, do que você é para Deus e do que Deus falou para você. Por isso que o diabo perguntou para Eva: o que Deus disse? Ele não disse: você tem que parar de adorar Deus e me adorar, não. Ele disse o que Deus disse. O diabo não trabalha para você desacreditar de Deus, ele trabalha para você desacreditar de quem você é para Deus. E eu vou repetir: no pacto da graça, Deus não fez aliança com o homem. Não, ele fez com Jesus. E é por causa de Jesus que o homem é beneficiado. Deus fez aliança com Jesus, porque você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Então o senhor está dizendo que eu não sofro por aquilo que eu sou? Não. Escuta, você não sofre por aquilo que você é. Você sofre por aquilo que você pensa que você não é. Eu vou repetir, porque isso deu uma banana na minha cabeça. Eu vou repetir. Não sofremos pelo aquilo que somos, mas sofremos por aquilo que pensamos que não somos e somos. Eu não sofro por aquilo que eu sou, eu sofro por aquilo que eu penso que eu não sou. E eu sou de Cristo. Jesus morreu por mim, Ele morreu para me salvar. Parece que é complicado, mas não é. Eu não sofro por aquilo que eu sou, eu sofro por aquilo que eu penso que eu não sou, porque eu sou de Cristo, Deus me salvou, e eu continuo pensando que eu sou salvo pela minha obra. E se não bastasse isso, tem um monte de crente ao meu redor dizendo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer... Cala a boca! Vai procurar ouvir o que Jesus fez por você, vai ouvir o coração de Jesus acerca de você, vai ver o que Ele fez.